Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Pode Parla, juntamente aqui com meu amigo Gustavo. Hoje nosso amigo Arthur infelizmente está de fora, né? Tá ruim da garganta, mas nós vamos representá-lo muito bem, né, Gustavo? Tá fazendo falta, viu, Arthur? É E isso. hoje a nossa convidada ela é muito especial, Dona Gilce Fulco, né? Ela é diretora da Casa Família Roseta. E é um prazer tê-la aqui conosco, Dona Gilce. Fique à vontade para se apresentar, para contar um pouco da sua história. Nós vamos bater um papo aqui leve, descontraído e entender mais como funciona a Casa Roseta, onde ela surgiu, tá bom? É um prazer tê-la aqui. Perfeito, é um prazer também. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui com vocês dois, né, e com o público, né, que acompanha ou parla, né? Pode parla. Pode parla. Obrigada, né, pelo convite. Vamos conversar, vamos nos conhecer um pouquinho mais. É isso aí, Certo, Gustavo. seja muito bem-vinda, minha amiga, por esse projeto também muito bonito, né, que ajuda muitas vidas e muitas famílias. Quando que começou e onde iniciou todo esse projeto da Associação Casa Família Roseta? Bom, a Casa Família Roseta, Gustavo, nasceu na Itália. A gente costuma dizer que os encontros entre pessoas fazem parte da nossa história. O nosso fundador, o padre Vincenzo, né, era um sacerdote que conheceu uma pessoa de uma escola, né, que formava assistentes sociais lá na Itália, na Sicília. E, através desse encontro, essa jovem, né, se chamava Teresa, falou para ele que tinha pessoas com deficiência, um jovem com uma deficiência que precisava de uma ajuda. E o padre falou, olha, o que eu posso ajudar, né? Posso dar um conforto, um consolo, né? Mas o máximo que eu posso fazer é isso, né? E, a partir desse encontro, esse jovem traz para o padre Vincenzo muitas outras pessoas com deficiência em situação de abandono. Então, começa a aventura, né? Como chama o padre, a aventura. Começa essa aventura do bem, que começa depois a chegar as pessoas com dependência química pedindo ajuda, e o padre vai unindo, né, voluntários, né, que fazia parte com ele do primeiro projeto, para formar a associação. E decidiram chamá-la de Roseta, por quê? Porque, desde a origem, o objetivo da casa sempre foi o acolhimento e a reabilitação, né, dessas pessoas. Uhum. E sempre no sentido de manter um clima familiar, de casa, de família. E Roseta, porque Roseta foi uma das primeiras mulheres com deficiência que foi acolhida lá na Itália, quando a casa começou. E quando ela faleceu, ela tinha 36 anos, né? Em homenagem, o padre, junto com os outros voluntários, decidiram chamar a associação Casa Família Roseta. Então, assim, as mulheres têm um papel, né, grande, né, na casa. E aqui chegamos também através de um outro encontro, né? Com o nosso fundador, se encontrou com outro sacerdote que era também da Sicília, o Padre Enzo, que aqui fundou Santiago, né? Lá na Zona Leste. Tem uma obra muito bonita. E, na época, o Padre Enzo era missionário aqui. E aí o Padre Enzo falou, por que vocês fazem tanta coisa bonita aqui na Itália, por que não vem fazer lá em Porto Velho, que a gente tem várias crianças com deficiência, meninos de rua, que na época tinha bastante. E o padre falou, tudo bem, você me mande 3 jovens para fazer uma formação aqui na Itália, e a gente vai ver como podemos ajudar vocês. E no dia seguinte, o bispo da época mandou 3 jovens. Uma dessas 3 ainda trabalha com a gente na casa. Que legal, que bacana. Olha de onde veio o projeto. Uma conversa na Itália, um projeto muito bonito aqui em Porto Velho. Um encontro casual, Gustavo. Um encontro casual que nasce, né? Coisa bonita. E você tem um sotaque que não é uma pessoa que mora no Brasil. De onde você é? Como é que você chegou até aqui em Porto Velho? Também sou italiana, sou da mesma cidade onde nasceu a Casa Família Roseta. Estou no Brasil já há 30 anos. E também, é brasileira. Mas já sou brasileira, me naturalizei também. Esse ano que legal. Consegui. Então, me sinto mais brasileira do que italiana, mais ou menos. 50% e 50%, vamos dizer assim. Então, estou aqui já há 30 anos, a serviço também, né, da casa. Também minha família se beneficiou, né, do serviço da associação lá na Itália. Eu tinha uma irmã que teve uma deficiência, e essa minha irmã precisou do serviço de fisioterapia lá na associação. Então, quando eu era pequena, já tive o primeiro contato com a associação lá. E depois, quando me formei em serviço social lá na Itália, uma amiga me chama para fazer voluntariado na Casa Família Roseta.
Eu aceitei. Comecei como voluntário, então a vida me... Encaminhou. Deus tem sempre um projeto, né, Tem. na vida da gente que nos conduz, e às vezes a gente não entende o porquê ou por como, né, das coisas. Então, a vida vai nos conduzindo. Então, fui beneficiária, depois fui voluntária, depois o pessoal me chamou para coordenar um serviço para pessoas com problema de alcoolismo. E aí a gente sempre quis fazer uma experiência fora, missionária, né, para outro lugar. Eu com meu namorado da época, né, os dois trabalhavam na associação. Surgiu aqui a oportunidade de o nosso colega que estava aqui no início, né, voltou para a Itália. Então o padre falou: olha, estou precisando de pessoas que venham ajudar aqui no Brasil. E nós demos disponibilidade de 2 anos. Mas 2 anos é muito pouco tempo. 2 anos passou voando. 2 anos Bebemos- viraram 30. 30, bebemos muita água do Madeira, como o pessoal me fala. E são 30 anos aqui, 30 anos na anos. Casa Roseta. Na Casa Roseta. Na Casa Roseta já estou há 32 anos, considerando o Sim. tempo da Itália, e 30 anos aqui no Brasil. Então, Nossa, que lindo. toda dona a minha Jussi. vida. Que legal. Eu chamei ela eu tô tentando chamar ela de Jussi, mas ela disse que já acostumou, que aqui já é abrasileirado. Jussi, chamou ela de Jussi. Jussi. É Jussi, pronto. Jussi, Jussi. Já se acostumou. Já é brasileira. Já né? Bebeu da sabe água como da funciona. madeira. E, atualmente, quais são os serviços que são feitos na Casa Roseta, né? Qual tipo de família tem recebido o apoio de vocês lá? Sim, a Casa Samandela cuida de 2 tipos de pessoas. Uma são as pessoas com deficiência. Nós atendemos tanto crianças, adolescentes e adultos com deficiência neurológica. Pode ser paralisia cerebral, microcefalia. Temos também síndrome de Down. Temos alguns casos que, além da paralisia, apresenta autismo também, né? A chamada neurodivergência, que a gente hoje escuta também. E nós temos hoje, na área de deficiência, 3 serviços. Um é um serviço de acolhimento, que é tipo abrigo, né? Que a gente costuma chamar casa-família. A gente não gosta de chamar muito abrigo, chamamos de casa-família, onde pessoas com deficiência moram na instituição e essas não têm família ou tiveram situações familiares bem difíceis, a ponto de estar numa situação de risco, por exemplo, né? Então, hoje, essas moram na casa. Depois temos um centro que a gente chama de Centro Dia, que é um serviço da assistência social, onde diariamente nós buscamos, né, as crianças em casa, a criança passa o dia lá até o horário do almoço, desenvolve várias atividades também, tanto na parte de saúde quanto na parte de assistência, trabalhamos a autonomia da criança, atividade recreativa, e depois do almoço a gente dá o lanche, dá o almoço, e depois do almoço o motorista deixa em casa junto com uma auxiliar de apoio. E depois temos um ambulatório, que é da área de saúde, onde a gente faz a reabilitação dessas crianças e adolescentes. E a gente recebe desde recém-nascido, né? Crianças bebezinhas, pode chegar ao tratamento. Aliás, quanto mais cedo elas começam a terapia, o tratamento, mais chance dessa criança ter uma evolução boa, né? Nós temos crianças que, por exemplo, chegou com 3, 4 meses, 6 meses, hoje já está dando os primeiros passos, já está pronunciando algumas palavras. Que legal. Então, é bonito de ver a transformação. E também atendemos pessoas com dependência química, né? Nesse caso, nós temos também 3 serviços aqui em Porto Velho, Candeias e Ouro Preto do Oeste. Aqui em Porto Velho, a gente tem um serviço que a gente chama de núcleo psicossocial, onde a gente faz o acolhimento dessa pessoa, a família dela vem, a gente explica como funciona o tratamento, pedimos alguns documentos, solicitamos que também ele passe pelo psiquiatra no CAPS e preparamos ele para ingressar no tratamento. O tratamento acontece na comunidade terapêutica, que é em Candeias, em Ouro Preto, onde a pessoa mora lá por cerca de 9 meses, é um regime residencial que a gente chama, né? Então, lá faz todo o processo terapêutico, de aprendizado, participa de curso profissionalizante, tem a escola, e reconstrói a família dele, a vida dele, o projeto de vida, né? Em todas as suas dimensões, né? Vamos dizer assim. Então, a casa hoje atende nesses 3 municípios, mas, na verdade, a gente atende a demanda de todos os municípios do estado, né? E até de estados vizinhos, né? Temos pessoas que vêm do Amazonas, do Mato Grosso, da Bolívia. Então, assim, a gente recebe pessoas de vários lugares, né?
Eu tenho uma história para contar aqui, ô Samantha, que no dia em que eu nasci, eu tenho um tio que ele era alcoólatra, né, era dependente químico, e no dia em que eu nasci, ele se decidiu que iria se internar na Casa Família Roseta, e fazem 21 anos que ele não bebe. Eu quero lembrar a minha idade aqui. Esqueci quantos anos eu tinha. Mas assim, Bonita. ele nunca mais recaiu, nunca mais teve nada. E ela estava contando antes de a gente começar o podcast que ele participa da... Eu vou mostrar esse podcast para ele, depois a gente tirar uma foto, ele vai lembrar. Sim. Tenho certeza. É uma pessoa muito querida, né? Porque depois que eles concluem o tratamento, Gustavo, os jovens são convidados a fazer parte de um... A gente faz uma cerimônia que a gente chama de graduação. Inclusive, damos um broche com um símbolo, né, do nosso programa, que é uma gaivota, que representa a liberdade de uma vida livre das drogas, né? E com o nome Terra Prometida, que é o nome do nosso programa terapêutico, porque quer representar essa vida nova, né? E quando eles recebem esse broche, eles começam a fazer parte de um grupo de autoajuda, um grupo de apoio, que a gente chama graduados. Né? E provavelmente ele faz parte do grupo de graduados, que são a esperança viva, né? São de exemplo para aqueles que ainda não estão ainda no mundo das drogas, do álcool, e que precisam, às vezes, de um apoio, e serve de apoio também para eles que já deixaram o tratamento, mas que, às vezes, né, precisa de um suporte, né? Porque a dependência química é uma doença crônica, então, assim, o tempo todo eles têm que se vigiar e se manterem no estilo de vida que eles aderiram. Então, se preocupar com o bem-estar da saúde mental deles, a saúde física, né, emocional. Esse grupo ajuda, né? Para você ver, Samantha, quão importante é esse projeto. Viu? Muito bonito, muito bonito. Eles se tornam para os jovens a ajuda que eles precisavam no passado. Isso. Né? Então, isso assim, é de extrema importância que eles estejam incluídos no projeto sempre, para que estejam sempre cientes de que, não, eu vim da lama e olha onde eu tô, e eu preciso que as outras pessoas também sintam que elas podem vencer, que elas podem vencer os vícios delas. Eu acho que também é um choque de realidade até para eles, né? Quando eles voltam lá, eles verem, olham... Eu já estive ali, olha o estado que eu estava e olha onde eu estou. Então, acho que assim, cada vez que eles voltam lá, eles inspiram pessoas e eles mesmos se inspiram para não voltar. Continuarem no caminho. Firmes, né? No processo. A gente costuma fazer uma cerimônia, Gustavo, quando a gente faz a fundação da casa, né? A gente faz o aniversário da casa, costumamos chamar quem estava aqui no início, na origem, né? E muitos jovens geralmente vêm dar testemunho, né? E eles contam, olha, está vendo aquela árvore lá? Fui eu que plantei. Está vendo esse jardim? Que aqui? bacana! Fui eu que coloquei aqui. Ou seja, cada um gosta de deixar o seu legado, né? Deixa a sua marca. A sua marca. Não, e você, como missão de vida, deve, sim, encher o coração, os olhos. Imagina, você ver um projeto que nasceu em outro país. Longe, bem longe daqui. Nada a ver com aqui. Nada a ver com... Não, e eu ainda diria assim, se fosse um estado mais próximo, né? Mas Rondônia, Porto Velho. Tão distante, mas é questão de... Era para ser. Era para ser. Né? Quando as coisas precisam acontecer, elas simplesmente acontecem. E aí você, como participadora desse projeto desde o início, ver tantas vidas sendo mudadas, tantas famílias tendo apoio, não só dos dependentes químicos, né? Mas também das crianças que recebem esse apoio. E aí eu gostaria de saber também, que com certeza muita gente deve ter essa dúvida, como funciona para entrar no projeto, né? O trâmite certo para conseguir uma vaga para um filho dependente ou com alguma deficiência. Nós temos, como falei, um núcleo psicossocial, né? Nosso assistente social sempre é a porta de entrada, aquela que acolhe, né, as pessoas e as famílias que precisam de um atendimento, tanto na parte da deficiência quanto da dependência química. Então, dependendo do serviço, o assistente social vai recebê-los, né? Vai solicitar também, vai ver primeiro qual é a necessidade dessa família, dessa pessoa, porque, às vezes, Samantha, pode chegar pessoas que têm um problema de dependência, mas tem outro problema, por exemplo, de psiquiátrico grave ou de saúde física grave, que não é viável para o nosso atendimento. Então, a gente procura orientar para que ela possa ser atendida em outra instituição, né? Que, às vezes, uma pessoa precisa de atendimento no hospital ainda. Então, assim, a gente dá toda a orientação à família.
E feito essa orientação, também a gente solicita alguns documentos que são essenciais, porque para funcionar o serviço atende uma legislação, né? Atende a política de saúde, de assistência, então a gente tem que atender dentro de um parâmetro, né, de funcionamento. Então solicitamos alguns documentos e feito o encaminhamento, é realizada a avaliação. Se for na área da dependência química, quem faz a avaliação é, além do psiquiatra do CAPS, é nosso psicólogo e assistente social, né, que fazem as avaliações. E no caso da assistência social, da deficiência, nós temos a assistente social, né, que acolhe primeiro, faz a primeira entrevista, né, com a família, e depois se vê se tem o laudo médico, do neurologista, caso precise de uma avaliação com a fisioterapeuta, com a fonoaudióloga, dependendo do serviço que ela necessita, o profissional faz a avaliação, né, e se estabelece um plano de tratamento. A gente trabalha, vamos dizer assim, buscando identificar o que é único daquela pessoa, a individualidade daquela pessoa, entende? Para que cada um possa se desenvolver de acordo com seus valores, com seu contexto de vida também, onde ele vive, né? Hoje, esse projeto é muito bonito e a gente vê que ele atende muitas pessoas, atende muita gente. Como esse projeto se mantém de pé financeiramente? O poder público ajuda? Como vocês se mantêm de pé? Eu costumo dizer, na brincadeira, mas é sério, que o primeiro mantenedor é a providência divina. Primeiro, ok? Depois, a providência divina se manifesta através do encontro com pessoas, com situações que nos ajudam. A casa se mantém com doações da comunidade, né? Parcerias que são várias, doadores, tanto materiais quanto financeiros, que ainda não são suficientes, mas a gente continua, né? Inclusive, acho que tem um QR Code aí, né, para colocar, se alguém quiser doar, quiser ajudar. Nesse momento temos também o Pix, temos a vaquinha que está, nesse momento, sendo divulgada, né, para nos ajudar. Ela comentou que a vaquinha é para a reforma da piscina, né? Que Isso. não tá tendo algum tipo de atendimento por conta da piscina que precisa de manutenção. Que legal. E aí eles fizeram, mas as doações ficam abertas aí O ano inteiro. o ano inteiro no Que legal. deles, para cesta básica, alimentação, eu acredito que seja bem pesada para manter tantas famílias assim, Sim. né? Sim. Hoje a gente tem em torno de quase 15 mil refeições por mês, e ainda assim, isso dentro da instituição, essas refeições, porque na maioria são 5 refeições por dia que oferecemos. Então, em alguns casos também ajudamos com cesta básica algumas famílias que necessitam, né, de apoio. E também nós temos, além dessas doações, a gente faz parcerias com o poder público. Hoje temos apenas um contrato com o Estado, com a Secretaria de Saúde, que nos auxilia no tratamento, né, da dependência química. Eles compram uma quantidade de vagas, né, do tratamento. Que legal. Então, todos os serviços da casa são gratuitos, não cobramos nada. E também nós temos hoje emendas parlamentares, tanto a nível estadual ou federal, que a gente anualmente tem que estar sempre renovando, né? Não são assim fixas no sentido de tu poder contar anualmente, porém todo ano a gente tem que estar sempre renovando. E apresentamos projetos, por exemplo, na VPEMA, que é a Vara de Execuções Penais, né? Ou se aparece alguma outra fundação, também a gente apresenta projeto para alguma melhoria, algum equipamento, né, que precisa. Estamos nesse momento em negociação também com a prefeitura, né, para nos auxiliar, e estamos em processo de receber, né, algum retorno deles para poder fechar essa parceria também com a prefeitura. Uma já está em movimento, né? Vamos entregar a documentação em breve, né? Então estamos aguardando. 10 leões a cada dia ou mais. Não é mate um leão por dia. Que legal, ó, Mate pessoal. 10 leões Muito por mais. dia. A vaquinha tá aí, se vocês quiserem ajudar, quiserem doar, não só nessa vaquinha também, mas se você quiser doar alimento, outras coisas, entre em contato, o contato tá aparecendo aí na tela de vocês, entre em contato, se informem e ajudem essa causa tão importante e tão bonita, né? E também, antes da gente começar, a gente teve uma conversa e precisa de voluntários também, né, dona Gilce? Para Isso. ajudar na instituição. Eles têm um quadro de funcionários, né, mas também tem os voluntários lá. E Que legal. ajuda sempre é bem-vinda. Então, se alguém tiver vontade de ajudar, né, de se tornar voluntário nesse projeto, sintam-se à vontade, procurem a dona Gilce. Se puderem procurar a gente também, a gente faz a ponte, né? A gente Encaminha, então aí para isso. É isso mesmo. E voluntariado pode ser também de qualquer idade, pode ser pessoa jovem, pode ser uma pessoa adulta. Nós temos uma senhora, por exemplo, no abrigo,
a ajuda voluntária dela é costurar a roupinha das crianças que estão no abrigo e uma vez por semana ajudar na faxina da casa, organizar o guarda-roupa das crianças. Então, assim, não importa se o seu voluntariado é uma doação em dinheiro ou Uma mão de obra. um serviço invisível que ninguém vê, como costurar a roupinha das crianças ou fazer a limpeza do quartinho delas. Não importa, mas assim, o que importa é o amor que você coloca, né, na ação voluntária. Que legal, eu acho assim que em tantos anos de Casa Família Roseta você já deve ter visto e ouvido muitas histórias assim. Tem alguma que mais te marcou de ver uma pessoa se recuperando? Tem alguma história assim marcante para você? Tenho várias, né, Gustavo? Assim, me lembro muito de um jovem, né, que eu costumo falar muito dele, porque ele é o meu, acho que é aquele que mais vou levar até morrer hoje. Ele fez o tratamento sozinho, né, durante o período, né, eu não tinha família aqui. E o dia que ele passou para casa, né, a casa nós ajudamos ele a estruturar a casinha dele, comprar os móveis, ele conseguiu trabalho. E uma noite ele veio bater na minha casa, né? E a gente logo pensou o pior, né? Pensamos que tivesse acontecido algum problema, porque era mais de 11 horas da noite, né? Mas ele veio nos comunicar que naquele dia, durante aquele mês, ele só comia arroz, ovo e farinha, porque estava sem dinheiro. Mas naquele dia ele tinha ganho o primeiro salário dele e comprou a primeira fatia de carne. E ele estava tão feliz com aquilo que ele veio contar, precisava compartilhar para alguém. E veio compartilhar às 11 horas da noite comigo e meu marido na época. Nossa, aquilo assim, nos fez chorar tanto, porque a gente banaliza muita coisa, né? Nós temos, às vezes, temos a bênção de ter um trabalho, né? De ter família, né? Mas a gente perde de vista o valor das pequenas coisas. Então, ele nos ensinou muito naquele dia. Eu sempre cito o exemplo dele, porque para mim foi o exemplo de maior dignidade que um ser humano possa ter, né? E não é pouco. Então, assim, nos ensina a valorizar, né, as pequenas coisas. Eu levo sempre ele comigo, Rosinaldo, o nome dele. Hoje ele faleceu, né? Mas é uma pessoa que com certeza ganhou o paraíso, eu digo. Certeza. Porque tem uma história de superação e de resiliência tão grande, de dignidade, e que a vida humana vale apesar de qualquer coisa. E das crianças também. Tem muita história bonita, né? Que a gente guarda com muito amor mesmo, né? Uma criança tinha sido abandonada, né? Quando tinha 2 anos. E essa criança, o que aconteceu? Foi adotada por uma família. Só que quando ele tinha 12 anos, o pai adotivo faleceu. E a mãe adotiva não quis mais ficar com ele. Então, essa criança, o juizado foi procurar a mãe biológica. E essa mãe nunca conviveu com aquela criança, não tinha nenhum vínculo com ela. Então, essa criança veio parar na Casa Família Roseta, nós atendemos. E foi difícil, né, essa relação, porque ela não tinha nenhum afeto, nenhum carinho, né? E um dia a gente estava num grupo, né, de mulheres, né, fazendo um trabalho com as mães, e aí a gente falou que as crianças com paralisia, muitas delas não falam, muitas delas não têm movimento, né, no corpo. Só que assim, ela falou que ela não queria dar um abraço para o filho porque o filho não tinha como retribuir, né? Que é real, que isso é real. Mas a gente ajudou ela a compreender que o filho sorria, dava abraço com um sorriso. Ele tinha um sorriso maravilhoso. Os olhos dele brilhavam, o sorriso dele era extraordinário. Essa era a forma que ele se comunicava, né? Então, aos poucos, a gente foi fazendo, né, esse trabalho com essa mãe. Chegou o dia que essa criança, esse menino faleceu, né? E eu fui chamar ela, né, para poder comunicar isso. E, nossa, foi tão impactante aquilo, porque eu falei para ela que dela ficar no quarto com o menino, com o filho, para se despedir. É para dizer tudo o que ela quisesse contar para o filho, né, do que aconteceu com ela, do que ela queria expressar, né? E dia depois do funeral, ela me mandou uma carta, né, me agradecendo e chorando porque ela se reconciliou com o filho, né? Eu pude entender, pediu perdão do filho e, no mesmo tempo, ela agradeceu, né, pelo dom da vida do filho dela. Então, assim,
essa mãe me ensinou muito, essa criança também me ensinou muito, né? A gente não pode julgar ninguém, né? Ninguém, porque todos estamos em uma situação de imperfeição, né? Em contínua e constante evolução. Então, não somos ninguém para julgar, porque na condição dela talvez teríamos feito a mesma escolha. Ter uma criança com deficiência não é fácil, né? Então, ninguém pode dizer, sabe qual é a dor do outro, né? A gente precisa ter muita empatia, muita compaixão, né, com as pessoas. Então, essa mãe e essa criança me ensinaram muito de saber olhar além das aparências, né? Saber olhar além das aparências, né? Às vezes não bastam palavras, mas um olhar, um sorriso pode dizer tudo. Fala muito, né? Não, e olha só, você conversar com uma mãe no dia a dia fazer ela entender que, apesar da limitação do filho, ele abraçava ela, assim, né? Com o sorriso, o olhar, mas era a limitação dele, ele não conseguia expressar de outra forma. E, normalmente, as pessoas provavelmente julgavam essa mãe. Poxa, Sim. essa mãe não tem amor por esse filho. Que tipo de mãe nega um abraço a um filho? Mas ela foi entendendo as limitações do filho e é lindo demais, porque o quanto essa mãe foi julgada. Então, no final da vida do filho, houve perdão entre os dois, houve perdão dela se perdoando também por Com certeza. tanto tempo ter sentido essa... Às vezes eu acredito que seja uma revolta, né? Elas devem se sentir revoltadas. Poxa, por que eu? Por que Entra meu em um filho? estado de negação. Negação, né? Por que meu filho? A luta de uma mãe que tem um filho com alguma deficiência, ela é assim, É diária mesmo, não é fácil. E, infelizmente, para julgar, apontar, Tem são muitos. inúmeros. Mas para te estender a mão, para Poucos. falar assim, eu estou aqui, eu vou te ajudar, são pouquíssimos, né? São poucos casos. Então, eu nem consigo, eu estou emocionada que eu nem consigo expressar o quão esse projeto é bonito, dona Jússi. Sério, eu realmente fiquei emocionada. Mas isso é, Samanta, a riqueza do nosso trabalho. Esse é o nosso lucro. A possibilidade da gente estar em contato com a humanidade e o quanto a vida é linda. Isso que é o nosso maior lucro. Então, a gente, às vezes, eu te falo assim, como gestora, né? É cansativo. Como gestora é cansativo. Hoje foi um dia intenso, porque é muito trabalho, buscar recurso para manter a obra não é fácil. Mas quando a gente fala disso, eu agradeço a vocês por me dar a oportunidade de lembrar disso também, porque isso me faz lembrar o porquê estamos aqui. Sim, o propósito. O propósito, o porquê estamos aqui, que tem o valor, vale mais do que qualquer coisa. Então, se a gente se dá conta, né, do valor da vida, né? A gente que se humaniza. Com ele, somos nós que nos É humanizamos. verdade, porque a gente vive a nossa correria do dia a dia e aí a gente Às vezes- reclama. Ai, meu Deus, essa carne não tá boa. E o rapaz foi comemorar o primeiro pedaço de carne que ele conseguiu comprar. Em um né? mês já. Ai, nossa, meu emprego me estressa. E gente na fila atrás de emprego e uma mãe sofrendo com um filho que não tem condições de alimentar ou de ajudar. São choques de realidade que todo mundo precisa passar, porque a vida realmente é linda. A dádiva da vida, eu sempre agradeço a Deus, porque eu sei que a minha vida é abençoada, eu gosto de viver, eu tenho um amor pela vida, eu gosto de histórias que inspiram, mas tem gente que parece que passa pela vida como um mero coadjuvante, sabe? Assim, não se interessa, ou não tem a Só empatia. tá não ali tem- por estar. Não tem o amor, tá sempre reclamando, murmurando. E aí, no dia a dia, você vê essas famílias. Eu tenho, na minha família, um tio também que, infelizmente, é dependente. E ele não conseguiu, mesmo com alguns tratamentos, não conseguiu sair disso. E é muito difícil, porque não sofre só ele, sofre a família inteira. A minha avó, eu às vezes paro para pensar assim que a minha avó, ela era uma mulher tão forte, tão guerreira, e que ela parece que está com ele junto assim, sabe, se afundando. Se Porque desgasta, né? se desgasta demais, é uma luta constante, e já é
já é mais velho, próximo dos 40 anos. Então, é uma luta muito grande, constante mesmo. Eu imagino. Né? O quanto é E difícil. sofre todo mundo, é uma família inteira que sofre. Porque quando acontece algum caso de alguma briga, alguma coisa, corre pai, corre irmão, corre não sei... Mexe com todo mundo. Mexe com todos, porque realmente é uma situação triste você saber que a pessoa tem tanto potencial e que a vida dela está passando e ele não está enxergando, não consegue mais, sabe? Então, eu realmente eu me sinto extremamente tocada quando vejo sobre ações sociais, porque, como eu disse da outra vez, a gente falando ali sobre, no outro podcast, que isso é o amor de Deus. Pessoas como você, como esse projeto, é o amor de Deus, é bíblico, né? Você tá espalhando o amor ao próximo, você está amando o próximo. É um dom, né? Está cumprindo o mandamento, é um dom, claro que é um dom. Imagina o quão cansativo é. Viver tudo isso, fazer com que tudo isso E aí ela aconteça. cuida de uma instituição, né, de uma associação que precisa ficar correndo atrás de várias coisas, voluntários, alimentação, Tem que ter muita emendas. vontade para fazer. E ainda tem tempo para estar aqui com a gente Conversando. né, dona Júlia? Gratidão mesmo. Mas eu digo sempre assim, esses momentos são também importantes, Samantha, porque é a nossa forma da gente sensibilizar outras pessoas, Sim. né? Às vezes a gente está lá no nosso dia a dia, né? E tem muitas pessoas que ainda não conhecem a casa, por exemplo, né? Então a gente gostaria até de convidar, aproveitar, né, para convidar as pessoas. certeza. Quem quiser conhecer, eu digo sempre assim, que antes de ajudar, venha conhecer, né? Venha se relacionar, se encontrar, né? A gente falava de encontro no início, venha se encontrar com nossas crianças, venha se encontrar com nossos jovens, com nossa equipe, né? Conheça a casa de perto, né? E depois se torne um doador, se torne um voluntário, mas assim, venha primeiro fazer esse contato pessoal. Eu tenho certeza que quem vai lá e faz uma visita, Eu já com ia toda falar certeza isso. é Eu acho tocado. que nem tem como ter o contato e não ter a vontade de se E eu já tornar fiquei com vontade de voluntário, ajudar esse projeto. Acho que não tem como. E- Qual é o endereço de lá? O endereço nosso é na Rua Marechal Deodoro, 1213, Bairro Areal. É bem próximo da Faculdade de São Lucas. Ah, tá, fechou. Vamos fazer uma visita, né? Isso. E quem não puder ir, que mora fora de Porto Velho, por exemplo, nós temos o site da Casa Família Rosetta, que é casafamiliarosetta.org.br. Então, no site também tem nossos contatos, né? E tem o Instagram também da casa, que a gente geralmente divulga nossas atividades. Então, também pode acompanhar por lá. A gente vai fazer uma visita, né, Gustavo? Com toda Mas certeza. O nosso podcast, o intuito do nosso podcast é dar voz e visibilidade a instituições, associações. Há né? projetos lindos como esse que... Exatamente, porque, como a senhora disse, muita gente nem deve conhecer a Casa Rosetta, né? A Casa Família Rosetta. Outros conheçam, mas não entendam de fato como funciona. Então, esse nosso espaço é justamente para isso, né? Para mostrar para as pessoas como funciona, para mostrar que existem pessoas boas no mundo mesmo, assim, que doam sua vida. Poxa, você vive aquilo ali, né? Não tem 32 anos já vivendo isso. Hein? Você vive aquilo ali, doa a sua vida. Então, realmente, nós iremos lá. E, de antemão, que já lhe convido aí no gabinete do deputado Marcelo Cruz, porque esse projeto ele merece ser alcançado mesmo pelo poder público, pelos parlamentares e cada vez mais pessoas, que mais pessoas possam ajudar, né, Gustavo? E eu tenho certeza que o deputado Marcelo Cruz vai se sensibilizar com esse projeto, vai ajudar. Ele é um deputado que sempre ajuda no social, ajuda no esporte, na cultura, em qualquer área. E eu tenho certeza que ele vai ajudar esse projeto e a gente tem esse compromisso de levar nossa amiga lá no gabinete. Temos mesmo. Com certeza iremos. O deputado já conhece a casa, já foi algum tempo atrás, né? Então, com prazer irei, né, para a gente conversar e apresentar nossas propostas. Inclusive, estamos com um projeto de academia popular para implantar para nossos jovens com dependência química, porque o esporte também Salva vidas. salva a vida e ajuda. Então, esse é um projeto que, quem sabe, ele adota, né, para nos ajudar. E o esporte é com ele mesmo. Ali gosta. Ele está sempre envolvido. Então, pronto. Eu acho que... Nos ajudar a implantar a atividade de academia popular nas duas comunidades terapêuticas para dependente químico vai nos ajudar bastante. Então, entre outras necessidades que a casa hoje apresenta. Então, pode nos ajudar.
Eu sinto que o nosso propósito é esse mesmo, né? Quando o deputado veio com o podcast para nós, foi justamente para isso. Sim. Estreitar pontes, né? Fazer as pessoas serem alcançadas, serem ouvidas. E hoje a gente já tem esse compromisso de fazer com que você e ele possam sentar, conversar, falar sobre a associação. E ajuda sempre vai precisar, né? Sempre. Dá mais visibilidade. Dá mais visibilidade para que as pessoas conheçam o projeto, se sensibilizem, né? Visitem e se voluntariem também, né? Para ajudar, para cumprir um plano de Deus na vida de outras pessoas. Porque quando você dá o seu amor para o outro, você está cumprindo as promessas e os mandamentos do Senhor, né? Então, Gustavo, o que mais que você quer dizer aí, meu amigo? Cara, eu tô muito feliz hoje de estar recebendo a nossa amiga aqui lá da Casa Família Roseta, a Jusce. Dizer também que iremos lá Você temos que ir. Temos que ir, marcar. Visitar, Arthur, já anota aí pra gente ir lá fazer uma visita. O Arthur tá de fora, mas ele tá aqui hoje. Ele tá com um probleminha de saúde. Pode dar. Dá um alô aqui, Arthur. Dá um alô aqui. Escuta. Essa voz do Robocop. Boa tarde, gente. Muito bom a gente estar aqui. É muito gratificante a gente ouvir um projeto como o seu. Samantha se emocionou, o Gustavo tem histórias que conectam. Então, é bacana demais esse espaço do podcast. Hoje não estive presente, estou meio ruim da garganta, mas a gente está aqui acompanhando, a gente está aqui de portas abertas para você. Vamos levar o deputado novamente lá, ele vai receber você também na Assembleia Legislativa, no gabinete dele, para poder fomentar cada vez mais essas ações sociais. E seu projeto é maravilhoso. Pai, meus parabéns. Obrigada. Antes disso aí, deixa uma pergunta. Tem que deixar uma pergunta. Como que você vê sobre a questão das leis, incentivos de emendas, destinações de verbas públicas para projetos voltados a esse? Você acha que tem um incentivo bom ou que os deputados, parlamentares, governo em geral, não abraçam tanto a causa, e o que eles poderiam fazer para poder melhorar isso e transformar de uma vez por todas? Eu penso assim, que tem causas como são essas que a gente cuida, por exemplo, da deficiência e da dependência, que tem várias instituições no nosso Estado. Mas ainda hoje assim, temos as leis, né, que prevê recursos para isso, mas na prática, depois, todo ano, cada entidade tem que fazer malabarismo para conseguir. Então, talvez repensar que na hora que se aprove o orçamento, como agora está sendo no final do ano, né, pensar que é bom deixar o recurso permanente para causas como a área da deficiência da dependência química, que sempre vão existir. Existem há muito tempo e vão continuar existindo. Vou te dar um exemplo agora. Já começaram a surgir aqui na região norte casos de dependência de jogos, que é um problema muito sério. Nós já começamos a receber pessoas com isso. Então, assim, a gente precisa abrir os olhos, precisamos de políticas públicas mais sérias, mais efetivas. E a política pública se faz com orçamento. Então, assim, a discussão é o deputado, não só ele, se fazer porta-voz junto aos outros deputados, do que precisa ter dentro do orçamento uma rúbrica permanente para essas causas sociais, para essas instituições que aqui trabalham há 30, 40 anos nessas áreas. Então, quem sabe ele poderia se fazer porta-voz disso, né? Sim, por que eu pergunto isso? Porque é uma pauta muito importante quando se trata de assistência social e tem que ter um olhar voltado para isso. O deputado Marcelo Cruz, ele é um desses parlamentares que tem o olhar voltado para essa pauta e com certeza ele vai lhe receber muito bem. Acredito que você já deve ter enviado alguns ofícios também para a Assembleia Legislativa, para os deputados. E, com certeza, o pessoal, a gente aqui vai poder marcar uma reunião para você estar indo participar lá e estar tendo essa tratativa com ele. Eu acredito muito que ele possa abraçar o seu projeto, não só o seu, mas como outros, né? Sim. Se você pudesse definir o seu projeto em uma palavra, qual seria? Em uma palavra, eu hoje colocaria a palavra cuidamos para transformar vidas. Então, essa é a nossa palavra. Uma frase. É uma frase que tem, eu acho que no bordão de vocês, ou não? Na camisa também, né? Legal, muito bom. Já mostra aqui a camisa. Obrigado pela sua participação, meu amigo Arthur. Você é top demais. Olha só, camisa. Somos todos Roseta. Somos todos Roseta. Inclusive,
Ela contou sobre a Roseta. O nome, né? isso. Contou sobre a história do nome. E aí tem a caneca também. Ó, estamos encaminhando para o final e eu quero dizer aqui, minha amiga, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Eu costumo dizer que cada podcast para mim é uma aula que acontece. É sempre um assunto diferente e eu sempre aprendo muito. E eu posso dizer que hoje eu aprendi bastante com você aqui. Estamos muito felizes com a sua participação, com tudo que foi contado aqui, todo o projeto. Fiquei interessado em ajudar também, porque é um projeto muito bonito, né, Samantha? E assim, vamos para cima para trazer mais recursos para esse projeto. Muito obrigado. Se quiser deixar suas considerações finais, se você também, Samantha, quiser falar um pouquinho. Eu só quero agradecer mesmo, dona Jússia. Foi um prazer, né, tê-la aqui conosco, conversando, conhecer a sua história de vida, né? Veio lá da Itália e cumprindo aqui um projeto lindo, ajudando famílias, ajudando pessoas. E na hora que o Arthur perguntou sobre a palavra, ela entregou uma frase, né? Mas a única palavra que me veio foi amor. Não veio outra. Assim, isso é amor do mais puro mesmo. Então, eu quero agradecer, né? Que o seu projeto continue salvando vidas, tirando o peso dos ombros das mãezinhas que vão lá procurar ajuda com os filhos com deficiência, com os filhos que também têm alguma dependência, né? Que alcance muito mais famílias e que a senhora não pare até o seu último suspiro e que depois da senhora venham outras e outras pessoas com esse amor, com essa vontade de ajudar as pessoas. Então, assim, minha gratidão. O nosso espaço está sempre aberto para a senhora, né? Nós já lhe convidamos aqui para ir ao gabinete do deputado, então sinta-se sempre bem-vinda aqui, nós também iremos visitá-la, tá bom? Então, realmente só agradecer, porque foi um podcast lindo, me emocionei. Muito bonito. Não consegui aqui. Não consigo conter as lágrimas da Samantha Me hoje. emocionei, mas muito obrigada mesmo. Então, a senhora pode falar suas considerações finais para a gente encerrar de uma forma linda, né? Com chave de ouro. Eu agradeço, né, vocês. Foi assim um encontro bonito, né? Me senti acolhida nessa casa também. Então, assim, agradecemos também a quem está nos acolhendo, né, nessa casa. E a vocês, né, e ao deputado, né, pela sensibilidade com as causas sociais. Também me fez bem estar aqui, né? Porque é bom sair do trabalho e lembrar e renovar também o porquê estamos aqui, né? Então, vocês me ajudaram hoje a fazer isso. Hoje vai ser um dia bom para mim. Gratidão também por esse dia, por conhecer vocês e por lembrar também que tem tantas pessoas há mais de 20 anos, né, que ainda estão bem, né, e que a família também, querendo ou não, acabou sendo um exemplo para ti. Com certeza. Então, a vida a gente não transforma só a vida daqueles que a gente acolhe diretamente, mas também de suas famílias, dos vizinhos, dos amigos que têm contato. Então, o nosso fundador costumava dizer que a gente aprende e o amor é por contágio. Então, a gente contagia todo dia. Esse é algo que a gente pode se contagiar, não tem problema, não. Então, que a gente possa contagiar mais pessoas. E que esse contágio aconteça muito. Todos os dias, em todos os lugares. Agora, só para encerrar, pessoal, vai aparecer para vocês aí o Instagram do podcast, tá? Nos sigam, assistam, nos procurem, se vocês quiserem participar também. E vai aparecer também o Instagram da Casa Roseta, tá bom? Acessem, visitem, façam uma visita na Casa Roseta. A vaquinha também, né? O Arthur ali de fora só Nosso produtor hoje. Façam a doação também, tá, gente? É de extrema importância. Eles precisam reformar a piscina para que hajam ali, as crianças precisam da atividade, né? Então, o que tocar no coração, o que Deus tocar no coração de vocês, ajudem, tá? Façam um bem, porque vocês só têm a ganhar. Isso é fato, tá? Muito obrigada e nós ficamos por aqui.